Se você sente que a ansiedade está no controle da sua vida, se os pensamentos negativos eles parecem não parar, o medo do futuro se torna insuportável e isto se tornou um problema para você, então você precisa assistir essa live. Você já perguntou por quê? Apesar de você tentar tantas coisas, a sensação de medo e de tensão parece sempre voltar? Já se pegou pensando, eu nunca vou conseguir me livrar disso? Ou será que existe realmente uma saída para o que eu estou sentindo? Eu entendo o que você está passando e hoje eu estou aqui para te mostrar que existe um caminho para você superar tudo isso. Nós vamos falar sobre como você pode libertar-se do medo e começar a viver a vida com mais calma, com mais confiança, com mais tranquilidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu vou compartilhar com você como você pode superar o medo, como você pode superar a ansiedade e as limitações que o corpo e que a mente acabam por impor a você, né? Especialmente quando você está assustada com a vida, quando acha que o seu sofrimento é uma punição divina e tudo isso dá vontade de se esconder, dá vontade de fugir. Eu vou te mostrar que quando você começa a mudar os seus pensamentos e as suas emoções, você não só altera a forma como você se sente, mas também você transforma a forma do seu corpo se comportar frente a esses sentimentos. Então, no caso do medo, é preciso libertar-se de padrões antigos de medo e de ansiedade. Isso exige um trabalho consciente para você quebrar as conexões neurais que alimentam esses sentimentos. Eu vou te ensinar que através de práticas como a meditação e a visualização, você pode reprogramar a mente e o corpo para que você possa reagir de forma mais saudável e equilibrada, criando novas conexões neurais que favoreçam sentimentos de calma, de confiança, de segurança, em vez do medo. Então, fica aqui comigo até o final, porque ao final desta live você vai ter uma ferramenta prática que pode começar a usar agora mesmo para que você possa transformar o medo em algo que você pode controlar. Se você está pronto para dar esse passo, acompanha. Vamos juntos explorar como você pode superar o que te prende e finalmente encontrar paz que tanto você deseja. Olá! Eu sou Marlinda Mello, seja muito bem-vindo ao canal Entre o Céu e a Terra. Fico muito alegre por ter você aqui comigo. Nosso encontro é sempre especial porque eu sempre estou trazendo temas que afetam as nossas vidas, como a sensação de medo, a tensão que nos aflige, que vibra, que faz com que a gente vibre na emoção da ansiedade. Eu quero te convidar a pegar um chazinho, se acomodar bem e abrir o seu coração, porque eu também estarei abrindo o meu coração. Aqui é um espaço de troca, de acolhimento, de autoconhecimento e de transformação. Se essa mensagem ressoar com você, já deixa seu like para eu saber que eu estou no caminho certo e que esse conteúdo ele faz sentido para você. Eu estou lembrando aqui que compartilha essa live com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma simples palavra pode iluminar o dia de alguém. E é claro, eu quero muito ouvir você. Deixa nos comentários a sua experiência, como você lida com esta emoção. Se o exercício que eu vou deixar para você vai te ajudar. Porque é essa troca que faz tudo valer a pena. Vamos juntos nessa jornada? Então vamos lá. Então vamos primeiramente ver qual é a conexão que existe entre o medo e a ansiedade. O medo e a ansiedade, eles estão profundamente relacionados, sim, eles estão interligados. E o medo, muitas vezes, é a emoção central que alimenta o ciclo da ansiedade. Quando nós falamos de medo, nós estamos falando de uma reação que é instintiva e primitiva do nosso corpo.
O medo, ele é uma emoção natural, que tem uma função protetiva. Ele nos alerta sobre perigos reais e acaba por nos preparar para nós lutarmos ou fugir. Só que muitas vezes as pessoas, esse mecanismo, ele acaba se tornando desproporcional, irracional, e especialmente no caso da ansiedade. Então, a ansiedade, ela é um estado contínuo de preocupação, de tensão e de desconforto. Então, muitas vezes, ela não está ligada a um perigo que seja real, que seja imediato, mas o medo do futuro, o medo de lidar com a sua própria vida, que são imaginados, antecipados ou projetados em nossa mente, eles causam tudo isso. Então, o medo, nesse contexto, ele se torna crônico e descontrolado, sendo ativado por situações que, na verdade, não representam uma ameaça real de risco de vida, mas sim uma percepção exagerada do que pode acontecer. Então, esse medo constante, ele acaba criando um ciclo vicioso. A mente gera pensamentos de ameaça e o corpo responde com reações físicas de estresse, como o aumento da frequência cardíaca, uma respiração que fica acelerada e tensão muscular. Então, essas reações físicas, por sua vez, elas aumentam a sensação de medo e o ciclo acaba por se retroalimentar. E isso, com o tempo, a pessoa começa a viver um estado quase que constante de alarme, esperando sempre pelo pior, sem que haja uma base real para que essa reação aconteça. Na ansiedade, o medo, ele não está apenas presente no que você teme acontecer no futuro, mas também no controle sobre as suas emoções e as suas reações. Você começa a ter medo de sentir medo, o que acaba tornando tudo ainda mais paralisante. Quando eu vivia assombrada pelo medo, eu vibrava esta frequência energética do medo durante 24 horas. Eu sempre estava com as mãos e os pés gelados. Eu sempre estava com frio e eu nunca entendia por quê. Eu não fazia essa relação, eu não entendia isso. Quando eu acordava, logo que meus sentimentos eles eram iniciados, o meu sistema iniciava, eu sentia um disparar em meu coração, porque já temia o dia com o que eu teria que lidar. Então eu ficava na cabeça que eu não daria conta disso. Percebam que a ansiedade ela já estava de mãos dadas com a insegurança. Era assim que eu começava meu dia na família, no trabalho, comigo mesma. Era muito sofrimento e eu não tinha ideia de como sair daquela situação. Até porque eu fazia terapia convencional e nada mudava. E ainda tomava muitos remédios. Por isso, entender que o medo é necessário é fundamental. Veja, o medo é uma emoção natural e útil quando é bem direcionado, mas que quando ele é exagerado ou mal interpretado, ele pode gerar um impacto negativo. É o primeiro passo para quem quer sair do ciclo da ansiedade, é reconhecer o medo. Trabalhar o autoconhecimento, conhecer as emoções que passam e seus sentimentos diariamente, ajuda muito a fazer a gestão do medo. Então, tudo isso é essencial para restaurar o equilíbrio emocional e conquistar a paz interior. Tudo que eu desejava naquela época era ter paz. Eu sempre repetia para mim mesma, eu só quero ter paz. Agora é importante a gente conhecer o medo. O medo é uma das emoções mais primitivas e essenciais para que haja a sobrevivência humana. Ele está programado no nosso cérebro para nos proteger de ameaças e de perigos que são reais, ativando a famosa resposta de você ir para a luta ou você fugir. Essa reação ela envolve uma série de mudanças físicas no corpo, como acelerar os batimentos cardíacos, provocar uma tensão muscular, porque para você ir para o confronto, libera os hormônios do estresse, como a adrenalina e o cortisol, e prepara o indivíduo, o ser, para que ele possa reagir rapidamente a situações de risco. Como eu disse, ou ele parte para a luta ou ele foge. No entanto,
Quando esse medo se torna constante, exagerado ou irracional, ele se transforma em ansiedade. Enquanto o medo é uma resposta imediata a um perigo real e presente, a ansiedade é um estado prolongado de apreensão, muitas vezes em relação a algo que pode nem acontecer. Ou seja, a ansiedade é um medo projetado para o futuro, uma antecipação de ameaças que podem nem ser reais. Pessoas ansiosas vivem um estado de alerta constante, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. Por isso que a musculatura tensiona. Isso leva a sintomas como inquietação, insônia, dificuldade de concentração e até problemas físicos, como as dores musculares provocadas pela tensão e fadiga, que cansa muito ficar assim, viver assim. Pode também fazer você ficar agressivo com outras pessoas. Sabe, aquelas pessoas que com uma palavrazinha que você possa dizer, ela já vem com 4 pedras na mão. Pois boa parte dessas pessoas vivem com medo e ansiosas, por isso elas agridem. Sempre eu me lembro de um animal ferido, ele sofreu um trauma. Ele fica acuado, ele está com medo. E ele ataca ao ver perigo em todos os lugares. Então, para quebrar esse ciclo, é essencial aprender a regular o medo e reprogramar a mente, treinando o cérebro para responder de forma equilibrada às situações do dia, do cotidiano. É exatamente isso que eu procuro ensinar a você. Ensinar o cérebro a sair deste estado de alerta constante, substituindo padrões de medo e ansiedade por estados emocionais mais saudáveis, mais positivos. O medo, quando ligado à ansiedade, não está apenas no presente, como eu já disse, mas ele está projetado no futuro. Ele surge da incerteza do e se? E se eu falhar? E se eu não conseguir lidar com isso? Era assim que eu pensava. Havia sempre o e se. Então, essas antecipações de possíveis ameaças mantêm a mente presa a um estado constante de alerta. Isso tudo ativa no corpo os mesmos mecanismos de defesa que seriam necessários diante de um perigo real. Por isso, o meu cérebro enviava constantemente sinais para o meu corpo liberar hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. Esse estado contínuo de hiperatividade mantinha o sistema nervoso em um ciclo vicioso. Quanto mais medo do futuro eu tinha, mais o meu corpo reagia como se eu estivesse sob a ameaça. E quanto mais o meu corpo sentia essa tensão, mais a minha mente interpretava isso como um sinal de que algo era preciso eu temer. Qual era o resultado de tudo isso? Um padrão repetitivo que reforçava a ansiedade e dificultava a sensação de eu me sentir segura, tranquila e em paz. Tudo que eu queria era alcançar naquela época a paz, a tranquilidade. Então, para quebrar esse ciclo, foi preciso eu reprogramar a forma como o meu cérebro e o meu corpo respondem ao medo, trazendo a atenção para o presente e treinando a mente para não se deixar levar por cenários imaginários. Exatamente esse o processo que eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza, com o Eckhart Tolle, com o Dr. Peter Levine, com a terapeuta Gina Ross e com a Nancy Trivelato, que foram meus professores, que me ajudaram a superar o medo, aprendendo a me desconectar do ambiente, do corpo e do tempo, para que eu pudesse criar uma nova realidade interna, baseada na confiança e não na antecipação do medo. Hoje eu tenho uma vida de satisfação com tudo que eu faço, com alegria de viver, com calma para tomar minhas decisões de trabalho, na família. Hoje, quando o meu sistema biológico acorda e abre os meus olhos, a primeira coisa que me vem à mente é gratidão pela vida, pelo dia, pela noite de descanso tranquila, pela paz que eu sinto. Acordo satisfeita para realizar meu trabalho que eu tenho naquele dia, que é iluminar o caminho
para que outras pessoas possam viver o que eu vivia, né? Consigam encontrar a paz, consigam sair dessa situação. Isso faz sentido para você? Se faz, deixa aqui nos comentários a tua experiência, como você vê esta situação, ok? Então agora vamos ver como superar esse medo. Eu vou te ensinar os 3 pilares que ajudam nesta jornada de superação. Primeiro, o ambiente do corpo, o ambiente, né? Depois o corpo e o tempo. Vamos ver como é que a gente pode, eu posso explicar isso. Vamos primeiro ver como é que você supera o ambiente para você vencer o medo e a ansiedade. Se o ambiente é estressante, a pessoa se sente estressada. Se algo ruim acontecer, ela se sente mal. Se recebe crítica, ela se sente insegura. Portanto, superar o ambiente significa parar de depender do que acontece fora para você definir como você se sente por dentro. Quer um exemplo? Eu tinha uma cliente que o ambiente de trabalho dela era motivo dela ficar mal, dela desencadear uma aceleração no coração, dores terríveis na cabeça, o que deixava ela tirar várias vezes no mês o atestado, né, por saúde. As demandas do seu trabalho, as reuniões, trabalhos em grupo, a deixavam insegura, porque ela nunca confiava nela. O ambiente acionava o medo e a ansiedade. Trabalhamos com ela no sentido dela, em vez dela esperar que as circunstâncias de seu trabalho mudassem, para então se sentir bem, pois aquele era o perfil do seu trabalho, então não era difícil que ele mudasse. Então ela primeiro precisava mudar seu estado interno e com isso influenciar a realidade ao seu redor. Então, mudar a percepção do ambiente é a saída ao invés de tentar controlar as circunstâncias que lhes são externas. Então, como criar um ambiente interno mais calmo e seguro é a saída, utilizando práticas como a meditação e visualização, se vendo confiante, se vendo tranquilo. Um outro ponto para superar é superar o corpo para que você possa vencer o medo e a ansiedade. O corpo, ao longo da vida, ele está acostumado a certos estados emocionais e ele passa a superar o corpo, que significa dizer que ser controlado pelos impulsos físicos e emocionais, impulsos automáticos a reagir de forma condicionada, como se fosse um programa que está rodando no piloto automático. Então, os pensamentos repetitivos, eles geram emoções e emoções sustentadas alteram a biologia, o corpo. Então, com o tempo, o corpo se torna viciado nessas emoções e começa a pedir as mesmas reações, criando um ciclo difícil de ser quebrado. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês sobre isso. Eu estava tão habituada a me sentir com medo e insegura que os meus pensamentos eles estavam sempre criando histórias sobre as minhas inseguranças. Então a minha voz ela tremulava, a minha fala era insegura, o meu corpo ele acabava por espelhar tudo isso. Então, para um bom observador, as minhas inseguranças elas eram percebidas. Então, havia uma oscilação entre a impaciência e o ataque e muitas vezes muitas dores musculares. Então, esse era o padrão mental e emocional do sofrimento que eu vivia. O que eu falo faz sentido para você? Pare para prestar atenção sobre isso. Se faz sentido para você, deixe seu comentário. Como está sendo para você ou como foi para você? Como é possível, então, a gente quebrar este ciclo de reações automáticas do corpo que estão associadas ao medo? Então, respondendo com esse ciclo automático, aliás, rompendo com este ciclo automático e assumindo o controle da própria biologia, é a saída. Mas como é que a gente pode fazer isso? Adotando práticas de relaxamento físico e respiração profunda e mindfulness, para relaxar o corpo e acalmar a mente. Em suma, meditação apropriada, exercícios para a limpeza das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos que estão doentes, tá? Então, o terceiro ponto desse pilar, além do ambiente do corpo, é a superação do tempo.
Superar o tempo significa sair da prisão mental, do passado e do futuro e viver plenamente no presente. Nós ficamos presos em ciclos que são ciclos repetitivos, porque a nossa mente ela está constantemente revivendo memórias antigas ou projetando medos no futuro. O que mantém o seu corpo, ou seja, a sua biologia e as suas emoções ancoradas nesses estados. Por isso a ansiedade, o medo, eles são constantes. Então, superar o medo, superar o tempo em que você manteve, um tempo em que você se manteve preso a esse medo, ele é fundamental. Então, de que forma? Superar o medo em que a sua mente vive, é preciso que você transcenda a mentalidade linear de passado e de futuro. Passado e futuro. Então, e acessar um estado de pura presença, se perceber no aqui e agora. É nesse estado que é possível reprogramar a mente e criar uma nova realidade. Então, para isso é necessário, primeiro, você parar de viver no passado. Deixar de se identificar com dores, com traumas e crenças limitantes que reforçam uma identidade fixa do passado. Por exemplo, havia uma cliente que eu sempre falava de quando ela sempre falava para mim de quando ela tinha um câncer. Então, já fazia algum tempo que ela havia se curado. Mas o cartão de visita dessa senhora era ela sempre contar essa história que não havia sido superada por ela em suas emoções e nem em seu corpo. Porque ela sempre detalhava aonde havia sido o câncer. Então, esse é um ponto, né? A superação do passado. O segundo é não ser refém do futuro. Abandonar a ansiedade sobre o que está por vir. E confiar. Confiar no processo da criação, da realidade. Confiar no fluxo da vida. Não pensar e nem temer que, no exemplo dela, que o câncer voltasse, né? Então, era isso que ela precisava. E o terceiro ponto é entrar no estado de presença, acessar o agora através da meditação e da mudança do estado emocional. Apenas pensar no aqui e no agora. Vamos a um exercício prático? Eu penso que o exercício ele vai ajudar muito você a fazer e a experimentar como é que isso pode acontecer, tá? Hoje eu utilizo sempre esse exercício. Então, a minha orientação é que você possa se acomodar, que você possa tomar uma respiração profunda e acalmar o seu corpo. Com os olhos fechados, você pode fazer tudo isso. Você pode fazer uma visualização de um futuro tranquilo e livre. Um futuro livre de medo e de ansiedade. E aí você faz uma reprogramação mental. Visualize você mesma enfrentando um medo específico, que é o que mais teme você, transformando ele em confiança e serenidade. Observe, o primeiro ponto é o ponto da respiração profunda. O segundo ponto é você visualizar-se enfrentando o medo específico que você selecionou para cá e transformando esse medo em confiança e tranquilidade, serenidade. E aí você pode finalizar o exercício focando, né? Você procurando incentivar você mesmo a praticar esse exercício regularmente para que você possa ter o controle sobre esse medo e sobre essa ansiedade. Observe que o medo, a visualização, a respiração e você repetindo isso constantemente vai ajudar você a perceber que esse medo não é real, tá? Então eu incentivo você a participar, a praticar esse exercício com regularidade, para que você possa fortalecer, né, a emoção da paz e da tranquilidade, ok? Então,
Nessa live, nós trabalhamos o que o medo e a relação dele com a ansiedade faz com o corpo. Nós vimos com os 3 pilares que ajudam na superação do medo, que é o ambiente, o corpo e o tempo. Eu ensinei a você um exercício prático de visualização para que você possa superar o medo. Eu aprendi que a visualização ela ensina ao cérebro e ao corpo como seria experimentar um estado de segurança e de bem-estar, substituindo os padrões do medo por estados emocionais mais elevados. Portanto, eu encorajo você a colocar em prática os ensinamentos e o exercício que eu deixo aqui. Eu alcancei a paz, a tranquilidade que eu tanto desejei. Hoje eu tenho uma vida plena comigo, com a minha família, com o meu trabalho e especialmente comigo mesma. Você deseja isso também? Isso é possível alcançar. Basta que você queira resolver este problema. Quando eu decidi resolver este problema em mim, eu consegui. Você também consegue. Se você sente que você precisa de ajuda para resolver este problema de ansiedade, do medo, que atrapalha a sua vida e que você deseja muito alcançar o estado de paz contigo mesmo, e isso tudo é um sinal de que você precisa olhar para você mesmo com mais atenção e mudar os hábitos. E se você assim o desejar, eu posso te ajudar. Então, curta esse vídeo, comente a sua experiência e compartilhe com alguém que pode precisar desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Nos vemos na próxima live. Até lá!